Há alguns dias eu fiquei sabendo que existe uma batalha judicial envolvendo o testamento do Tom Veiga, que foi nada mais nada menos do que o intérprete do famoso e carismático personagem Louro José. Para quem ainda não conhece aqui o canal, meu nome é Felipe Zaleski, sou advogado há mais de 10 anos e aqui a gente produz conteúdo sobre herança, testamento e planejamento sucessório. Então faz algum tempo que a gente não publica vídeos aqui relacionados ao testamento e quando eu me deparei com essa notícia do testamento aí dessa batalha judicial, que já faz alguns anos, tá, pessoal? Eu não sei porque eu não fiquei sabendo, ou na época eu li e não dei muita atenção e esqueci, mas eu achei um caso bem interessante para compartilhar aqui com vocês, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá para o conteúdo do nosso vídeo. Então, o que que diz aí o testamento do Tom Veiga? Ele aparentemente deixou 50... Eu falo aparentemente porque a gente não tem acesso direto ao documento, tá, pessoal? O processo ele tramita em segredo de justiça e na Justiça do Rio de Janeiro. E tudo o que a gente sabe é o que é noticiado aí por esses portais que não são nem jurídicos, muitas vezes eles são portais de fofoca que também não se atentam muito aos detalhes técnicos, mas o que a gente conseguiu depreender é isso. O testamento dele deixava 50% do patrimônio para a esposa e 50% para os 4 filhos, que seriam 2 de relacionamentos anteriores, e eu não sei exatamente se os 2 deles eram dessa esposa ou se ele já estaria no terceiro casamento, acho que essa é a opção. Mas não importa, o que importa é que, em curiosidade, né, o peculiar desse caso é o que eu vou falar daqui a pouco. Eu montei essa cronologia para vocês entenderem que primeiro então ele assinou o testamento, aí em determinado momento, passaram muitos anos, ele se separou de fato. 2 meses depois que ele se separou de fato, ele mandou um áudio pro amigo dele em que ele dizia, ó, tô separado aqui da fulana já faz 2 meses, inclusive eu tenho que ir lá no tabelionato, no cartório, pra tirá-la do meu testamento, fazer um novo testamento, alguma coisa nesse sentido. Só que não deu tempo, pessoal. 3 dias depois ele morreu. Então foi uma morte, eu acredito que repentina, e ele não conseguiu tomar a providência aí de tirar a esposa do testamento dele. Então, no dia 30 de outubro de 2020, ele faleceu, e aí então começa uma disputa judicial. Por quê? Porque os filhos dele, alegando que ele estava separado de fato, justificaram que o testamento teria, de certa forma, perdido a validade, porque já não era mais a vontade dele. Mas aí que tá, né? Ele não mudou o testamento, então eu confesso que eu tenho um pouco de restrições sobre esse tipo de situação. A justiça, pelo que a gente encontrou de notícias, né, e não decisões judiciais, em primeira instância, pelo menos eles teriam conseguido, tá? Eles teriam conseguido anular esse testamento com base aí, talvez nesse áudio do amigo, a gente não sabe mais detalhes técnicos sobre isso. Mas também não sabemos qual será o futuro disso. Eu não tenho informação se já transitou julgado ou se isso já foi objeto de análise pelo TJ do Rio de Janeiro, mas o fato é que eu acredito que, se for para o STJ, tem alguma chance de ser revertida essa decisão, tá bom, pessoal? Porque gera uma insegurança jurídica, né? A gente sabe, tá, ele mandou esse áudio, mas e se ele não tivesse morrido? Poderia ter reatado com a esposa. Então a gente não sabe exatamente. Pode ser que no dia seguinte que ele mandou um áudio, ele se arrependeu de ter mandado aquele áudio e já estava conversando novamente com a ex-esposa, enfim, ou com a esposa, que ainda oficialmente era esposa, mas estava separado. Então, assim, até que seja materializada e formalizada essa vontade, né, de excluir de fato alguém que estava no testamento, muita coisa pode acontecer. Obviamente, no caso dele, o mais provável é que de fato ele já tivesse arrependido, mas por que ele não foi no mesmo dia, né, fazer esse testamento? Claro, eu não sabia que ia falecer, mas é aí que está a importância de a gente sempre ter um planejamento sucessório atualizado. E aí eu vou falar um pouquinho. Eu acabei pulando esse slide aqui que fala aqui uma notícia de 2023 que a justiça anula o testamento do Tom Veiga e tira a herança da viúva. Mas vou falar um pouquinho sobre o que ele poderia ter feito, né? O que a gente pode aprender. O objetivo do vídeo é esse. O que a gente pode aprender com esse testamento? Em primeiro lugar, tomar mais cuidado com a redação das cláusulas do testamento. Eu botei aqui entre parênteses, incluir condicionante. Por que ele não colocou que a viúva, ou melhor, que a esposa ficaria com esse quinhão, né, 50%, desde que ainda estivessem juntos, ou desde que não estivessem separados de fato? Nesse caso, ele não precisaria ter mudado o testamento, porque o testamento já estaria prevendo, já estaria condicionando o direito dela a receber herança ao fato de eles não estarem separados de fato. Isso evitaria essa disputa judicial, evitaria um risco que, caso ainda não tenha transitado julgada essa sentença, eles ainda têm de ser revertida essa decisão, porque, como eu falei, a princípio a gente não tem essa hipótese de anulação do testamento, né, por uma alteração verbalizada pelo autor do testamento ali.
Afinal de contas, quem garante, né? Voltando um pouco sobre isso, refletindo, quem garante que ele não estava sendo coagido por um dos filhos? É óbvio que não aconteceu, pessoal, mas que pode acontecer em situações parecidas. Que eles não estavam sendo coagidos pelo filho, sabe? O filho não estava com... rendeu ele lá no apartamento. De novo, é óbvio que isso não aconteceu aqui nesse caso específico, mas quem pode ter certeza que não vai acontecer em outras situações? E obrigou a pessoa a mandar um áudio falando isso. E na verdade ele nem estava separado e, enfim, o filho tinha interesse. De novo, vocês entenderam já, não vou repetir. Bom, o que mais? A gente pode atualizar o testamento periodicamente, principalmente aqueles testamentos que dividem o patrimônio em legados, né? Para quem não sabe o que é legado, é quando você tem vários tipos de legados, né? Mas o mais comum é você especificar que determinado bem que compõe o seu patrimônio será destinado a uma pessoa só e não fazer aquela divisão que é mais tradicional, né, de porcentagens, como ele fez ali, 50% para um, 50% para outro, como o Gugu fez também no caso do testamento dele, mas não vamos entrar nisso aqui. Esse vídeo, a gente tem vídeo hoje falando aqui sobre o testamento do Gugu, ou nos shorts, talvez, depois vocês deem uma olhadinha ali. Revisar beneficiários de previdência privada e seguro de vida, porque isso também é muito comum, tá, pessoal? Quando a gente fala de planejamento sucessório, a gente não tem só o testamento, a gente tem a previdência privada e seguro de vida, que inclusive tem um benefício adicional de não sofrerem a incidência do ITCMD. O Supremo Tribunal Federal decidiu no final de 2024 que os estados não podem cobrar ITCMD sobre previdência privada, independentemente se for PGBL ou VGBL. Então, revisar isso, né? Porque às vezes a pessoa tem um testamento, ela esquece que tinha um seguro de vida beneficiando a ex-esposa. Tem até filmes que tratam dessa temática, né? Quem já viu o filme do Downton Abbey sabe que o segundo filme que foi feito é uma situação mais ou menos assim, né? Que foi deixado ali um bem relevante em testamento para alguém que era de fora do círculo da família e levanta uma série de situações ali desconfortáveis, né? Para aquela viúva e tal. E o que mais? Considerar a possibilidade de doar parte do patrimônio em vida. Então a gente tem esses mecanismos de planejamento sucessório que você pode ou doar ainda em vida, antecipar a sua herança, fazendo uma partilha em vida, que é algo um pouco mais complexo, ou simplesmente fazer uma doação, desde que respeitadas aí as possibilidades, né? Você não pode dispor sobre aquilo que faz parte do patrimônio destinado aos herdeiros necessários, sob pena de ser considerado uma doação inoficiosa. E tem algumas outras regrinhas que você tem que seguir, que não nos aprofundaremos especificamente nesse vídeo. Aliás, para quem se interessar, a gente tem o nosso curso de planejamento sucessório que tem um módulo inteiro dedicado à doação. Mas o fato é que há inúmeras ferramentas disponíveis aí para as famílias brasileiras prepararem e planejarem a sucessão, a transmissão do seu patrimônio para a geração seguinte da família. O testamento é uma ferramenta importantíssima, eu sou um fã, um defensor do testamento. Tem muita gente que acha que planejamento sucessório é sinônimo de holding, de doação de cota com manutenção do usufruto vitalício e tal. Claro, é uma possibilidade muito interessante em alguns casos, mas o testamento ele não deve ser desconsiderado, porque ele traz diversas possibilidades aí, diversas cláusulas, como eu falei, legado. Você pode prever, inclusive, instituir usufruto via testamento, enfim, tem uma série de possibilidades aí e um leque que se amplia quando a gente inclui a ferramenta aí do testamento como parte de um planejamento sucessório de uma família. Mas, como eu falei, ele poderia ter considerado doar uma parte do patrimônio ainda em vida, apesar de ele ser jovem, né? A gente, como aconteceu no caso dele, ele ainda era jovem e veio a nos deixar precocemente aí, deixando também uma legião de fãs que tem saudades aí do personagem Louro José. Até não sei se existe hoje um substituto do Louro José, mas eu acredito que não. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma novidade sobre esse processo, deixa aqui no comentário, ou se quiser contribuir de alguma forma sobre algum outro aprendizado que a gente pode ter com a situação do Louro José, do Tom Veiga, né, o intérprete dele. Mas, a princípio, as lições que eu queria deixar são essas. Era isso. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.